Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Português em Foco no YouTube. Eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Nós estamos falando sobre as orações subordinadas adverbiais. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você veja, porque nós já introduzimos, já falamos sobre as orações subordinadas condicionais, concessivas, também comparativas e causais. Na terceira parte deste vídeo, nós vamos falar sobre as orações conformativas e também as orações consecutivas. Veja que o quinto tipo de oração é justamente a oração conformativa. Oração subordinada adverbial conformativa. O que ela indica? O nome já está dizendo, indica uma conformidade. Quais são as principais conjunções que introduzem esse tipo de oração? A conjunção segundo, conforme e consoante. São as três principais. É claro que existem outras, mas essas são as três principais. Vejamos um exemplo. Fiz o relatório conforme me ensinou. Fiz o relatório conforme me ensinou. Nós temos dois verbos. O verbo fazer aqui está conjugado e o verbo ensinar também. Então, uma das coisas principais que você precisa fazer em questões de orações de período composto de forma geral, tanto as orações coordenadas como as subordinadas, é sempre marcar o verbo. É através do verbo que você consegue organizar as orações e, é claro, classificá-las de forma correta. Então, nós temos aqui, fiz o relatório, é a primeira oração, e conforme me ensinou é a segunda oração. Ora, em fiz o relatório, nós temos a oração principal. Ela não é introduzida por conectivo. E essa oração que expressa a circunstância de conformidade é introduzida por uma conjunção subordinativa conformativa. Ela vai ser classificada em relação à circunstância que ela introduz, que ela imprime ali na frase. Então, perceba que fiz o relatório conforme me ensinou ou segundo me ensinou, expressam aí uma conformidade. Por isso, nós temos uma oração subordinada adverbial conformativa. Oração subordinada adverbial conformativa. Vejamos agora as orações subordinadas adverbiais consecutivas. O que é uma oração subordinada adverbial consecutiva? Ela indica uma consequência ou um resultado, uma conclusão do que se diz lá na oração principal. Então, você sempre vai precisar analisar a oração principal em relação à oração subordinada adverbial. Veja só um exemplo. Antes do exemplo, eu vou dizer para você quais são as conjunções mais cobradas, mais exploradas. Veja que nós temos um elemento intensificador e nós temos a conjunção que. Nós temos também tal, que, e nós temos de modo que. Vamos agora propriamente para o exemplo. A neblina era tão forte que não se via a estrada. Ora, a neblina era tão forte que não se via a estrada. Primeira coisa, marcar o verbo. Ou aqui, marquei o meu verbo. O segundo verbo, aqui também nós temos verbo ver conjugado. Então, como é que eu vou fazer para separar esta oração? Sempre antes do conectivo aqui. Repare que nesta oração nós temos um elemento intensificador lá na oração principal, que neste caso aqui é o tão. Eu vou marcar aqui. Ora, é um elemento intensificador. Aqui nós temos a oração principal e aqui a oração subordinada adverbial consecutiva. Ou seja, ela expressa uma consequência, ela expressa um resultado em relação ao que se diz da oração principal. Ou seja, a neblina era tão forte em relação a isso, consequência disso, resultado disso, não se via a estrada. Então, aqui nós temos esta oração, vou marcar aqui de vermelho, como uma oração subordinada adverbial consecutiva. Lembrando que essas orações, em geral, apresentam o seu elemento intensificador sempre na oração principal. Lembrando que não é uma regra.
Então, hoje nós falamos sobre as orações conformativas e também sobre as orações consecutivas. E com isso nós chegamos ao final de mais uma aula do Português em Foco. Fiquem com Deus e até a próxima.